Gênesis 41, a partir do versículo 50, a NVT traduz. Durante esse tempo, antes do primeiro ano de fome, José e sua mulher, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, tiveram 2 filhos. José chamou o filho mais velho de Manassés. Diga comigo, Manassés. Com mais autoridade, diga Manassés. Aí a Bíblia vai dizer, pois Deus me fez esquecer, perdoar todas as minhas dificuldades e de toda a família de meu pai. Versículo 52. José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse, Deus me fez frutífero, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Diga comigo, Manassés. Com mais autoridade, diga Manassés. E diga comigo, Efraim. Diga comigo, esquecimento e frutificação. Diga para a pessoa que está ao seu lado, quando você não perdoa, você não prospera. Diga para ela, quando você não esquece, você não frutifica. Quem está comigo aqui nessa noite? Boa noite, Espírito Santo. Obrigado, porque quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Eu oro para que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ter clareza na Tua palavra. Desde já eu quebro todo o peso espiritual, toda a retaliação de Satanás. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. A Tua palavra diz, em Mateus capítulo 13, versículo 19, que ouvindo alguém a mensagem do reino e não a entendendo, veio o maligno e rouba a semente que foi lançada no coração. Eu declaro que o Teu povo não vai somente ouvir, mas entender essa palavra. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. E a igreja diz... Você pode aplaudir ao Espírito Santo. Queridos, a história de José, na minha humilde opinião, é a história de maior superação de toda a palavra de Deus. Você conhece a história? José, vendido pelos seus irmãos, vai parar na casa de Potifar, da casa de Potifar, vai para a prisão, da prisão se torna governador do Egito. Mas para mim o auge da vida de José é quando ele gera 2 filhos. A primeira coisa que eu preciso que você entenda é que antigamente, na cultura judaica, a chegada de um novo filho simbolizava uma nova estação na vida de alguém. Você está comigo? A chegada de um novo filho na vida de alguém simbolizava uma nova estação. E o nome no Antigo Testamento, principalmente, tinha a ver com o acordo daquilo que a pessoa estava vivendo no momento. Então o significado do nome de uma criança simbolizava o que aquele momento estava sendo vivido. Você está comigo? E quando nós olhamos para as escrituras, José, ele gera 2 filhos. O nome do primeiro filho de José me chama a atenção, Manassés, porque Deus me fez esquecer, porque Deus me fez perdoar. O nome do segundo filho de José, Efraim, que significa Deus me fez frutífero, Deus me fez prosperar. Em outras palavras, é impossível uma pessoa gerar Efraim se ela não gera Manassés. Ou seja, é impossível uma pessoa ofendida, magoada, prosperar. É impossível uma pessoa muito orgulhosa prosperar. Toda pessoa que nunca perdoa, ela também nunca prospera. Provérbios 12:16, obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz que o sábio ignora a ofensa. O primeiro mandamento de Deus para o homem, em Gênesis 1:28, diga obrigado Espírito Santo. Tem que ser com mais empolgação. Diga obrigado Espírito Santo. O primeiro mandamento de Deus para o homem foi, seja frutífero. Ou seja, eu e você, nós nascemos para frutificar. João capítulo 15, obrigado Espírito Santo, a Bíblia diz que todo aquele que estando em mim não dando fruto, o Pai corta. Mas todo aquele que quiser dar fruto, o Pai poda. A palavra podar na agricultura significa eliminar os excessos. A primeira coisa que eu preciso que você entenda é que eu e você, nós nascemos para frutificar. Diga eu, com mais autoridade, diga eu, nasci para frutificar. Agora escute, se existe algo que pode te impedir de frutificar em 2026, se chama ofensa. Quando Adão cai, nós temos 3 sentenças. Diga comigo, 3 sentenças. Agora escute, nós temos a sentença para o homem, nós temos a sentença para a mulher e nós temos a sentença para a serpente. Para o homem, a partir de agora você vai se alimentar do fruto do seu penoso trabalho. Cadê os homens trabalhadores dessa igreja aqui? Oh glória. Para a mulher, a partir de agora você vai sofrer nas dores de parto. Cadê as mulheres que sofreram no parto? Diga aleluia. Mas nós temos uma sentença para a serpente. O Senhor diz, a partir de agora, primeiro, você vai rastejar. E segundo, você vai se alimentar do pó da terra. Diga comigo, pó da terra. E eu te faço uma pergunta nessa noite, meus amados irmãos. Quem foi feito pó da terra? Eu e você. Por que você acha que no Éden, Satanás aparece como uma serpente? Em Apocalipse, ele aparece como um dragão. Porque Satanás se alimenta de ofensa. Satanás se alimenta de brecha. Toda pessoa que é muito ofendida, ela nunca prospera. Toda pessoa que ela é muito magoada. Você sabe qual que é a pior coisa que pode acontecer para alguém? É alguém machucado com o microfone na mão. Porque daí começa a machucar pessoas que não tem nada a ver. Existe um lugar de cura para mim e para você, querido.
Quem está comigo aqui nessa noite? Quem pode aplaudir ao Espírito Santo aqui nessa noite? Diga comigo, toda pessoa, com mais autoridade, toda pessoa que não perdoa, não prospera. Coloca para mim Marcos 11, 26. Diga obrigado, Espírito Santo. Coloca para mim Marcos 11, 26. A Bíblia diz: mas se vocês recusarem a perdoar, seu Pai no céu também não perdoará os seus pecados. Olha essa palavra comigo. Diga comigo, se eu me recusar, com mais autoridade, diga, se eu recusar, perdoar, diga, o meu Pai nos céus não me perdoará. Essa palavra perdoará aqui no grego é afieme, que significa prosperar. Ou seja, toda pessoa que não perdoa, não prospera. Em Marcos 2:22, obrigado, Espírito Santo, a Bíblia diz que não se põe vinho novo sobre odre. Não se põe vinho novo sobre odre. Se tem algo que o Senhor está falando comigo nesse ano para 2026, é que será um ano de vinho novo. Mas o vinho novo ele não é colocado em odre velho. E você sabe qual que é o significado da palavra odre no grego? Caráter. Ou seja, um caráter que não é moldado diariamente não recebe vinho novo. Toda pessoa que é muito ofendida não prospera. Em Jeremias 18, obrigado, Espírito Santo, quando o vaso se quebra na mão do oleiro, não é porque a mão do oleiro é pesada. A mão do oleiro é perfeita. É porque a qualidade do barro é ruim. Quando o barro ele é muito argiloso, o oleiro tem dificuldade de moldar. A pior coisa que pode acontecer para alguém é alguém num processo com o coração endurecido. Eu quero te dar um conselho nessa noite, quer prosperar em 2026? E quando eu falo prosperar, não estou falando somente de dinheiro, eu estou falando em ser frutífero em tudo que você faz. Porque, querido, não é que Deus quer te dar prosperidade, esse é um dos atributos de Deus, Deus é prosperidade. Quem está comigo aqui? Mas se eu e você nós queremos prosperar, frutificar em 2026, nós não podemos ter nenhuma ofensa no meu coração. Toda pessoa que é muito ofendida, ela nunca prospera. Existe uma palavra hebraica chamada kadashá. Diga comigo, kadashá. Com mais autoridade, diga kadashá. A palavra kadashá no hebraico simbolizava toda vez que Deus estava fazendo algo novo. Eis que faço novas todas as coisas. A palavra era kadashá. Eis que tem uma nova estação, um novo tempo, um novo óleo, um novo vinho. A palavra hebraica era kadashá. Esse kadashá só é liberado quando eu e você liberamos pessoas. Toda pessoa que é muito ofendida, ela nunca prospera. O diabo aparece na nossa vida através de 3 formas. Engana-se você que acha que ele aparece de chifre vermelho e tridente. Isso é folclore. Ele aparece através de 3 formas. Feridas, brechas e circunstâncias. Feridas. Ele pode pegar algo lá do teu passado para magoar o teu coração. Quem está comigo aqui nessa noite? Segundo, brecha. Eu falo, o irmão aqui entende bem, já vira um balaio, já vira uma contenda. E terceiro, circunstâncias. Você sabe como que o inimigo nos prende? A palavra ofensa, ela vem do grego scandalone. Diga comigo, scandalone. É parecido com panetone, diga scandalone. A palavra scandalone significa vara de armadilha. Ofensa no original significa vara de armadilha. O jeito que o inimigo te prende e te impede de ir para frente, impede que teu ministério cresça, impede que as tuas finanças prosperem, impede que o teu ministério se desenvolva, impede às vezes que a tua vida sentimental se desenvolva, é através da ofensa. Toda pessoa muito rancorosa, ela nunca prospera. Diga para a pessoa que está ao seu lado, cuidado com a ofensa. Diga para ela, se você se ofender, você não prospera. Quem pode aplaudir é o Espírito Santo aqui no seu nome. Sabe, querido, eu sinto no meu espírito que 2026 vai ser um ano de frutificação. Provérbios 10, 22, diga obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. Meu Deus do céu, obrigado, Espírito Santo. Mas o nosso desafio, obrigado, Espírito Santo, tá rápido, eu não posso errar. Coloca para mim Provérbios 12, 16. Provérbios 12, 16. A Bíblia diz que o insensato se ira com facilidade, mas o sábio ignora a ofensa. O que significa ofensa? Vara de ar? Vara de ar? Vara de ar? Olha essa palavra comigo, diga, o insensato se ira com facilidade, mas o sábio ignora a ofensa. Coloca para mim Provérbios 19, 11, obrigado, Espírito Santo. Provérbios 19, 11, a Bíblia vai dizer, o sensato não perde a calma, mas conquista respeito ao ignorar as ofensas. Essa palavra respeito no original é poder e autoridade. Quando você ignora a ofensa, Deus te dá poder e autoridade sobre situações. Quem está comigo? Eu não me lembro se é Tiago 1,20, eu não vou dizer obrigado, Espírito Santo, porque eu não tenho certeza. Coloca para mim Tiago 1,20.
Olha aí, diga obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz que a ira do homem não produz a justiça divina. Algumas traduções trazem que a ofensa do homem impede o agir de Deus. Toda pessoa que é muito ofendida, toda pessoa que é muito rancorosa, ela nunca prospera. A vida dela nunca vai para frente. A pior coisa que pode acontecer para alguém é alguém machucado em evidência. Querido, o período que você está machucado é a hora que você tem que ser discipulado, é a hora que você tem que aprender a conversar com alguém. Se você aprender a confessar desejo, você não vai precisar confessar pecado. Quanto mais tempo você passa com Jesus, mais o Senhor te tira de uma janela e te coloca no espelho. Você para de olhar os defeitos dos outros e começa a olhar o teu mesmo. Tá comigo? Por exemplo, quando eu olho para a vida dos discípulos, homens extremamente carnais. Tá fazendo sentido? Homens extremamente carnais, e de repente Jesus chega. Olha o que a convivência com Jesus fez na vida daqueles caras. Jesus chega e diz: um de vós há de me trair. Se fosse em 2025, sabe como eu acho que seria? Eu sei quem é, Senhor. Eu sei quem é, obrigado, Espírito Santo. Eu sei quem é, Senhor. Ele fala mal de você todo domingo. É ele, Senhor, eu tenho certeza que é ele. Os discípulos começam a perguntar: Senhor, sou eu? Em outras palavras, o que eles estavam dizendo? Senhor, o Senhor me conhece melhor do que eu mesmo, então me diga, sou eu? Quanto mais tempo você passa com Deus, mais Deus tira você de uma janela e coloca você no espelho. Querido, quem já foi justificado não mais se justifica. Quem pouco ora, muito se defende. Toda pessoa que está sempre se defendendo é porque ela é de pouco oração. Porque quando você ora, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? O Senhor chega para Moisés, o Senhor chega para Moisés e diz: Moisés, eu vou matar todo mundo e vai ficar só nós dois. Ó a proposta que Deus faz para Moisés. Moisés, eu vou matar todo mundo e vai ficar nós dois. Eu conheço pessoas, não em Sapucaia, lá em Curitiba, que diriam: obrigado, Espírito Santo. Moisés, ele tem que pregar para Deus. Ele diz: Senhor, tem misericórdia do teu povo. Eu imagino Deus olhando e falando: é meu guri, aprendeu comigo. Quem está comigo aqui? Sabe, querido, você nunca sabe o que é misericórdia até que seja você que precise da misericórdia. Por isso tem um coração misericordioso. Às vezes aquilo que era instrumento de vergonha para você pode ser a chave do teu ministério. Você já parou para pensar por que Jesus curou aquele cego com um cuspe em Marcos 8:22? Toda pessoa que era cega na cultura judaica, ela é considerada amaldiçoada. Por isso, quando o judeu passa perto, ele cospe, porque o barulho do cuspe faz ele lembrar quem ele é. E eu imagino todo dia as pessoas... E o cego pensando: não, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou. Não, eu sei quem eu sou. Até que de repente chega Jesus Cristo e cospe. Aquele cego deve ter pensado: pronto, mais um para lembrar quem eu sou. Jesus pega aquilo que era instrumento de vergonha e transforma em instrumento de cura. Tem lugar na mesa. Às vezes nós não vamos para a igreja porque lá tem gente hipócrita, mas é a mesma coisa de você vir para a academia porque lá tem gente gorda. Sabe, querido, é uma mesa de pecadores. Quem está comigo aqui? Quem pode jogar um beijinho pro céu? Joga um beijinho pro céu. Sabe, querido, quando eu prego, eu mesmo me converto dos meus pecados. Meu Deus do céu. Tem coisa que eu falo que eu não sei nem de onde vem. Ou melhor, eu sei de onde vem. Obrigado, Espírito Santo. Diga comigo: obrigado, Espírito Santo. Se vier só o Wesley aqui, todo mundo sai correndo, queridos. Então o seu papel e o meu papel é não sermos ofendidos. Novamente, a palavra ofensa no grego scandalone significa vara de armadilha. Toda pessoa muito ofendida, ela nunca prospera. E eu aprendi isso da pior forma. Deixa eu te dizer algo. Em 2018, quando eu estava noivo da Milena ainda, eu nunca tinha gravado nenhum projeto, nada. E algumas canções minhas chegaram no Estúdio Dove, lá em São Paulo. Não canções que eu tinha gravado, canções que eu tinha postado vídeos caseiros. E chegou lá em São Paulo e um proprietário do Estúdio Dove lá em São Paulo me manda mensagem. E ele diz: Wesley, suas canções, seus vídeos chegaram até mim. E eu queria que você começasse sua carreira musical, seu ministério. Posso falar a palavra carreira? Seu ministério musical. E... você pode vir para São Paulo, 2 canções e 2 clipes, vai ser R$10.000. E ó, a equipe é dos melhores, é o baterista da Oficina G3, é o tecladista da Aline Barros, era só querubim, irmão. E meu irmão, eu não tinha R$1, mas eu senti no meu espírito que Deus ia prover. Eu falei: irmão, fechado, tá certo, Deus vai prover. Ele falou: é R$10.000, quando é que você pode pagar? Eu falei: vou ver quando eu posso pagar, creio que nos próximos dias. Eu não tinha R$1, eu falei: não, Deus vai prosperar. Eu tinha uma certeza no meu espírito que aquilo era o start do meu ministério. 1 ou 2 horas depois, eu já tinha dado a palavra para aquele rapaz. Uma ovelha lá da minha igreja me liga. Eu creio que aqui na IADV não tem, só em Curitiba tem. A ovelha X9. Conhece a ovelha X9? Pela risada de vocês, aqui tem também. A ovelha X9. Vitória, ela me liga e ela me diz: pastor, fulano de tal, teu braço direito, tá falando isso e isso você.
Meu irmão, você pensa num cara que ficou ofendido. Pastor, você queria fazer mal para ele? Não, queria matar mesmo. O diabo ele nunca vai usar alguém aleatório. Ele vai usar alguém que tem acesso ao teu coração. Ele não vai usar o vizinho. Ele vai usar alguém que tem acesso ao teu coração. Cânticos 2,15, obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz, cuidado com as raposinhas. Vocês falam aqui a palavra picuinha? Fala. Cuidado com as picuinhas. Provérbios 25:28, obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz que quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Olha aí, obrigado, Espírito Santo. Glória a Deus. Meu irmão, pensa num cara que ficou irado. Pensa num cara que ficou ofendido. Porque foi uma pessoa que eu tinha investido tempo. Eu tinha investido dinheiro. Eu tinha ensinado ele a ministrar louvor. Eu praticamente ensinei ele a tocar violão. Uma pessoa que quantas e quantas madrugadas, eu ainda morava com a minha mãe, estava noiva da Milena, eu ia de madrugada atender ele. Quantas e quantas vezes eu ia atender ele, discipular a vida dele. E ele estava falando mal de mim para a igreja inteira. E eu confesso para você, o meu coração se irritou. E no meu coração eu falei, eu amaldiçoo essa pessoa. Essa pessoa não vai prosperar, essa pessoa não vai para frente. Pensa num camarada que ficou irado. Quando de repente, ainda morava com a minha mãe, de madrugada o Espírito Santo me acorda. O Espírito Santo me acorda e diz, Wesley, se coloca de joelhos. Eu me coloco de joelhos na beirada da cama. E o Senhor me diz, Wesley, você não tem um projeto de 10 mil reais para pagar? Eu falei, tenho. Aí ele também me falou, e aquela pessoa não te ofendeu? Eu falei, sim. Ele falou, como que eu vou te liberar? Daí eu falei para o Espírito Santo, Deus, o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu preciso de dinheiro e ele me ofendeu. Ele se ferra e eu sou abençoado. Obrigado, Espírito Santo. Eu preciso de dinheiro, ele me ofendeu, o Senhor me falou, Wesley, se você não liberar, eu não posso também te liberar. Quando você não libera, Deus também não libera. Você leu aqui Marcos 11:26. Se vocês não perdoarem, o vosso Pai também não vos perdoará. Perdão no grego, afieme, prosperar. Ou seja, quando você prende pessoas, Deus também prende a tua herança de filho. Quando você prende pessoas no teu coração, Deus prende heranças que Ele tem arquivada para você. A única coisa que pode te impedir de frutificar em 2026 são ofensas no teu coração. Por isso que no Salmo 51:10, obrigado Espírito Santo, Davi escreve, cria em mim, ó Deus, um coração puro, meu Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Provérbios 4:23, obrigado Espírito Santo, a Bíblia diz, acima de todas as coisas, guarda o teu coração. O meu papel e o seu papel, querido, é não sermos ofendidos. Aí o Senhor fala comigo, Wesley, você vai ligar para ele e vai pedir perdão. Eu falei, meu Deus, alguém aqui já quis pregar para Deus? Sabe aquela oração assim, Deus, pelo amor de Deus? O Senhor falou, você vai ligar para ele? Eu falei, Senhor, mas ele não merece o meu perdão. Aí o Senhor me respondeu, você merece. A régua do perdão na Bíblia, querido, não é o merecimento, é a misericórdia. Você não perdoa porque as pessoas merecem, você perdoa porque você precisa. A falta de perdão na Bíblia é a mesma coisa que você tomar um copo de veneno todo dia e esperar que o outro morra. Eu ligo para ele de manhã, eu falo, meu irmão, eu tô aqui te ligando para dizer que eu te amo, te pedir perdão e que se existe alguma ofensa no meu coração contra a tua vida, contra o teu ministério, eu te libero no mundo espiritual. Meu irmão, 2 horas depois, um pastor amigo meu lá de Guarapuava, ele me liga. E ele me diz, Wesley, tudo bem? Eu, tudo bem, pastor. Ele falou, vai casar? Como é que tá as correrias do casamento? Eu falei, pois é, pastor, eu tô economizando para casar. Ele falou, você vai gravar alguma coisa? Você vai começar alguma coisa no ministério? Eu falei, por quê, pastor? Porque um anjo me visitou de madrugada, no mesmo horário que eu estava orando, e mandou a nossa igreja transferir 10 mil reais para sua conta. Paguei o projeto. Aí o Senhor me ensinou isso e eu nunca mais esqueci. Quando você não libera, Deus não libera. Diga para a pessoa que está ao seu lado, se você não libera pessoas, Deus não libera o que Ele tem para você. Quem pode aplaudir o Espírito Santo aqui? Quem está comigo? Eu acho que é 1 Coríntios 6,19. Quando eu não tenho certeza, eu não falo obrigado, Espírito Santo. Coloca aí 1 Coríntios 6,19. Olha aí, agora você pode dizer. A Bíblia diz, vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo? Vamos começar por aqui. Eu e você, nós somos templo do Espírito Santo. Diga comigo, eu sou templo do Espírito Santo. Agora, Efésios 4:27, a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Vamos construir um raciocínio. Eu sou um templo. Vamos traduzir. Eu sou uma casa. Ok? Aí a Bíblia vai dizer, não deis lugar ao diabo. Aqui traz, ela cria oportunidades para o diabo. No original, na versão Almeida, se não me engano, não deis lugar ao diabo. Essa palavra lugar, no grego, significa aluguel. Vamos juntar as duas coisas? Eu sou uma casa. Mas quando eu me ofendo, eu estou alugando um quartinho no meu coração para o diabo dormir e habitar.
Eu sou o templo, eu sou casa. Mas quando a Bíblia diz não dê lugar, está falando aluguel. Não aluga quarto pro diabo não, querido. Sabe, 2026 é um ano de vinho novo. Mas se o teu odre não for trocado, você não vai desfrutar do vinho novo. Aprenda a ter um coração ensinável. Aprenda a ter um coração ensinável. Sabe, queridos, eu tomei uma decisão no meu ministério. Eu não invisto em pessoas habilidosas, eu invisto em pessoas leais. Porque nem todo habilidoso é leal, mas todo leal Deus o tornará habilidoso. Sabe, querido, toda vez que Deus vai fazer muito, Ele usa pouco. Sua expectativa precisa estar no Senhor. A sua prioridade em 2026 precisa ser o Senhor. Se você não tiver uma lista de prioridades, você se perde nas decisões. Sabe, nos últimos 25 dias, se eu fiquei 3 dias em casa, foi muito. Eu estive em Cuiabá, estive no Rio de Janeiro, estive em Belo Horizonte, estou indo domingo para Joinville. E graças a Deus, nós estamos vivendo um tempo de expansão. E pior do que muitas portas fechadas, são muitas portas abertas e você não sabia qual foi que Deus abriu. E eu escutei o Espírito Santo me falar isso esses dias. E eu transfiro para você. O Senhor me disse, Wesley, se você não tiver uma lista de prioridade, você se perde nas decisões. Por isso, crie uma lista de prioridades e que a tua prioridade seja o Senhor. Eu quero estar no centro da tua perfeita vontade, Senhor. Sabe, querido, se existe algum pingo de ofensa, alguma raiz de amargura no seu coração, o seu ministério, a sua vida, ela não frutifica. Quem pode aplaudir ao Espírito Santo nessa noite? Quem está comigo? Quem pode jogar um beijinho pro céu? Sabe, querido, perdão. Tem gente que chega assim para mim e diz, pastor, fica tranquilo. Quando Deus tocar no meu coração, eu peço perdão. Porque Deus nunca vai tocar no teu coração. Porque é uma atitude que vai contra a tua carne. Quem aqui sente vontade de começar a dieta? Diz obrigado, Espírito Santo. Olha, então orem por mim, porque eu não sinto vontade nenhuma. Perdão é uma atitude que vai contra a tua carne. Você vai precisar vencer isso. Quem está comigo aqui? Meus amados irmãos, toda pessoa que é muito ofendida, ela nunca prospera. Diga comigo, toda pessoa que é muito ofendida, nunca frutifica. Coloca para mim na versão ARA, por favor. 1 Samuel 10, 27. Vamos do 26. Aqui eu aprendo uma lição de como lidar com a ofensa. 1 Samuel 10, 26. A Bíblia diz, também Saul se foi para a sua casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. A primeira coisa que eu aprendo aqui, tem 2 grupos de pessoas. Essa é a maior lição que eu aprendo com Saul. A maior lição que eu aprendo com Saul. Saul, a Bíblia diz que ele tinha 2 tipos de gente com ele. Homens cujo coração Deus tocara, a Bíblia diz que caminhavam com Saul. Versículo 27. A Bíblia diz, mas os filhos de Belial disseram, como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram. Diga comigo, desprezo. Aí a Bíblia vai dizer, e não lhe trouxeram presentes, porém Saul se fez de surdo. Toda pessoa que quer frutificar, ela tem que aprender a se fazer de surdo. Se faz de surdo. Se você quer frutificar, você quer que teu ministério vá para frente, você quer que teu casamento vá para frente, apenas se fazer de surdo. Davi se fez de louco. Tem gente que você tem que olhar para ela e fazer assim, se for necessário. Olha para a pessoa que está ao seu lado e faz assim, Quem está comigo aqui nessa noite? Diga comigo, se faz de surdo. Diga comigo, se faz de louco. Diga, mas não caia na ofensa. Quem pode aplaudir é o Espírito Santo aqui. Bom seria, querido, quem está recebendo de Deus? Preste atenção. Bom seria se Saul tivesse se feito de surdo para sempre. O Senhor tentou alertá-lo. Você sabe qual é um dos maiores inimigos do nosso tempo? A comparação. Igrejas que competem, ministérios que competem, trabalhos que competem, casamentos que competem. A competição gera ofensa no nosso coração. Em 1 Samuel 2, obrigado, Espírito Santo. 1 Samuel 10, 2. A primeira coisa, quando Saul é ordenado a rei, coloca para mim, 1 Samuel 10, 2. A Bíblia diz, quando te apartares de mim, Samuel dizendo para Saul, acharás 2 homens junto ao túmulo de Raquel. Diga comigo, túmulo de Raquel. E pode deixar aqui. Por que Samuel mandou Saul passar no túmulo de Raquel? A primeira coisa, a primeira ordem de Deus para Saul é, passa no túmulo de Raquel. Diga comigo, passa no túmulo de Raquel. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Raquel era uma antepassada de Saul. Preste atenção. Raquel era uma antepassada de Saul, da tribo de Benjamim. Só que Raquel, na cultura judaica, ela não é vista como uma boa mulher. Ela é vista como um símbolo de inveja e comparação.
Raquel era movida pela inveja porque a sua irmã podia gerar e ela não. E aí ela dá a concubina para deitar com seu marido para que ele possa gerar. Raquel na Bíblia simboliza um tipo de gente que quer gerar de qualquer jeito. Você sabe como que Raquel morreu? No parto. Porque toda pessoa que quer gerar de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito, morre enquanto gera. Toda igreja que quer filhos somente para competir com a outra, ela morre enquanto gera. Toda pessoa que quer fazer algo somente para competir com o outro, ela morre enquanto gera. Deus tem uma medida e um modo para você, querido. Quem está comigo aqui nessa noite? O Senhor diz, passa pelo túmulo de Raquel. Raquel na Bíblia é um símbolo de inveja. É um símbolo de comparação. E aonde foi que Saul caiu? Justamente na comparação. Davi matou 1000. Saul matou 1000. Davi matou 10.000. Cuidado com a comparação. Toda pessoa que se compara, também ela é ofendida. Deus tem uma medida para você, Deus tem um modo para você, Deus tem um tempo para você. O nosso desafio como igreja é andar na medida que Deus tem para nós. Levante as suas mãos e diga, Senhor, se existe alguma ofensa em meu coração, me limpa nessa noite. Quem pode aplaudir ao Espírito Santo? Domínio próprio, querido, não é algo que você compra no supermercado. Domínio próprio não é algo que uma aula de faculdade teológica vai te gerar. Gálatas 5:22, obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz que domínio próprio é um fruto do Espírito. A palavra domínio próprio, ela vem de ekrateia, que significa a capacidade de controlar a si mesmo. Querido, quem governa os seus pensamentos, governa as suas decisões. Para Deus pensar corretamente, vem antes de agir corretamente. Coloca para mim Romanos 12:2. Meu Deus. Obrigado, Espírito Santo. Senhor amado. O HD não desliga. Vamos lá. Romanos capítulo 2, versículo 2. A Bíblia diz, não imitem o comportamento deste mundo e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de agir. Tá certo? Tá certo? Por meio de uma mudança em seu modo de falar. Tá certo? Por meio de uma mudança em seu modo de discutir. Tá certo? A Bíblia diz, por meio de uma mudança em seu modo porque para Deus pensar corretamente vem antes de agir corretamente. Tem gente que até quer frutificar, mas só pensa coisa negativa. Tem gente que até quer ir para frente, mas fica a semana inteira ruminando ofensas na mente. Para Deus pensar corretamente vem antes de agir corretamente. Se você não tiver a mente de Cristo, e pastor, como é que eu renovo a minha mente? Efésios 4:23, agora eu sei que é obrigado, Espírito Santo. Efésios 4:23, a Bíblia vai dizer, deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. É interessante que não é atitude e pensamento, mas pensamento e... Porque para Deus, primeiro você pensa corretamente, depois você age corretamente. Sabe, queridos, eu sinto que em 2026 o Senhor está nos chamando para frutificar. Eu sinto que o Senhor tem um vinho novo para a igreja brasileira. Mas se o nosso odre não for trocado, se o Senhor não tiver liberdade de nos quebrar e nos reconstruir quantas vezes for necessários, nós não queremos para frente. Diga para a pessoa que está ao seu lado, aprenda a lidar com as podas de Deus.